Povo de Deus, graça e paz. Eu quero dizer que é um enorme privilégio, uma alegria. Eu nem acredito que eu estou aqui na primeira Igreja Batista de Lisboa para pregar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a vocês e pastor Tiago pela oportunidade de eu estar aqui, cantar com vocês, adorar o nosso Rei. Vocês sabem, não existe ninguém como Ele. Ele é incomparável. Ele venceu a morte. Por isso que a gente está aqui hoje, para celebrar tudo que Ele é para nós. Obrigado, pastor Tiago, pela honra de estar aqui, louvar o Senhor e pregar a palavra de Deus. Eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O texto que a gente vai meditar hoje é 1 Coríntios 13. Página 1091, se você está usando uma das Bíblias da igreja. 1 Coríntios 13. Tudo bem se eu pedir para vocês se levantarem para a leitura da palavra do Senhor? Aqueles que puderem, por favor, vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler o texto, eu vou orar mais uma vez e vamos adorar o nosso Senhor durante a pregação da palavra. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos nos aproximar do trono de graça. E no nome do Senhor Jesus, pedir a Tua ajuda para que o Senhor crie e sustente amor no nosso coração. Amor pelo Senhor, amor pela Tua palavra, amor pelo Teu povo. Que a Igreja Batista, aqui que o Senhor colocou, nesse lugar, que eles possam se amar e assim demonstrem que eles são discípulos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador amoroso, que pela Tua maravilhosa graça se entregou naquela cruz, para que a gente seja unido ao Senhor e unido uns aos outros. Senhor, usa a Tua palavra agora de forma poderosa no nosso coração. Nós oramos para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Muito bem. Povo de Deus, eu vim do Brasil para estar aqui com vocês hoje, para encorajá-los, para que vocês sejam como o pinguim imperador. Foi para isso que eu vim aqui hoje.
O pinguim imperador vive na Antártida. A temperatura na Antártida chega a menos 60 graus. Ventos de 200 quilômetros por hora. Nós morreríamos em poucos minutos. O pinguim imperador sobrevive. Como? Como que eles conseguem sobreviver num ambiente tão hostil? O segredo do pinguim imperador é a união, é a unidade. É isso que eles fazem. Os pinguins imperadores se juntam, centenas, milhares, todos, um perto do outro, formando uma bola preta enorme, gigante. E eles ficam revezando quem fica no lado mais externo dessa bola que eles formaram. E aqueles que ficam no lado mais externo ficam recebendo esses ventos congelantes da Antártida por um tempo, e quem está dentro do círculo fica protegido pelos de fora. Depois de um tempo eles trocam de lugar. Quem estava fora entra nessa bola gigante, e quem estava dentro, protegido, vai para fora, para agora proteger aqueles, e ficam recebendo nas costas aquele vento congelante, insuportável. Seria impossível eles sobreviverem sozinhos, mas juntos, unidos, eles passam pelo inverno da Antártida. Eu entendo que uma das razões por que Deus criou o pinguim imperador foi para nos ensinar o amor e a unidade na igreja. Existem fontes externas, ventos frios, que estão batendo e vão bater na porta da primeira igreja batista de Lisboa. Satanás é um inimigo real e perigoso. Problemas de relacionamento batem no nosso coração e nos esfriam, nos levam a nos afastarmos uns dos outros e do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nos pressiona para a gente não andar tão unido como a gente deveria. Mas nós precisamos, como povo de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, andarmos unidos em torno da palavra de Deus, para a gente sobreviver aos ventos gelados desse mundo. Sozinho, nós não vamos conseguir chegar até o fim, mas unidos pelo calor da palavra e do amor do Senhor, nós vamos passar pela provação dessa Babilônia e vamos chegar no verão eterno da glória, da nova Jerusalém. Hoje é Páscoa, hoje é Páscoa. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, Ele comprou a nossa união com Ele, certo? Mas o mesmo sangue que Ele derramou comprou também a nossa união uns com os outros. O mesmo sangue precioso do Cordeiro nos une a Ele e na igreja. E o elo da união é o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios 13 é uma passagem sobre a excelência suprema do amor. Se você olhar para o texto, você vai perceber o formato desse discurso divino sobre o amor. Ele se divide em 3 partes. Do versículo 1 ao 3, Paulo fala da necessidade do amor. No meio, do 4 ao 7, no recheio, Paulo fala da qualidade do amor. E do versículo 8 ao 13, a terceira parte, o tema é a eternidade do amor. Necessidade, qualidade e eternidade. Isso que eu quero meditar com vocês essa manhã. Vamos olhar para a necessidade do amor, a partir do versículo 1. Paulo diz que o amor é tão necessário, mas tão necessário, que sem amor, qualquer coisa que eu faça é inútil. Inútil no sentido espiritual, sem valor aos olhos de Deus. Vamos ler de novo, eu quero ler de novo o versículo, a partir do versículo 1. Olha o que o apóstolo diz. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência.
ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu não tenho nada contra 1 Coríntios 13 sendo pregado numa cerimônia de casamento. Muito pelo contrário. É um texto maravilhoso que tem muitas implicações para a nossa vida dentro de casa. Claro, mas vocês sabem que o contexto de 1 Coríntios 13 é dentro da igreja. Esse é o contexto. A discussão sobre os dons espirituais que Paulo chama a igreja a ouvir. Ele está corrigindo de forma amorosa a igreja de Corinto sobre um problema sério de orgulho e divisão que estava acontecendo por causa dos dons espirituais. Então ele começou essa discussão sobre os dons no capítulo 12, ele vai até o capítulo 14, é o mesmo assunto, dons espirituais, mas no meio dessa discussão, Paulo lembra todos nós que ter dons sem ter amor é como colocar uma faca na mão de uma criança. É perigoso. Uma faca nas mãos de uma cozinheira portuguesa, habilidosa, é uma bênção, porque ela pode fazer um bacalhau divino. Mas a mesma faca nas mãos de uma criança imatura, é perigoso, arriscado, ela vai acabar machucando alguém. Dons sem amor é um perigo para a unidade das nossas igrejas. E cada um de vocês tem dons espirituais. Todo crente tem pelo menos um dom espiritual. E eu sei que essa igreja está cheia de dons, então eu quero encorajar vocês. Continuem usando os dons que o Senhor deu a vocês. Desenvolva os seus dons. Não enterrem os dons. Usem os dons. Você lidera bem? Use o seu dom para a glória de Deus. Você administra bem. Você aconselha, você toca, você canta, você ensina. Use os dons que o Senhor deu para cada um de vocês, para o bem da igreja e para a glória de Deus. Deus não é contra os dons. Os dons são dons de Deus. O que Deus é contra é o uso egocêntrico dos dons, em vez do uso outroscêntrico. Isso Deus é contra. Esse é o contexto de 1 Coríntios 13, o uso dos dons na primeira igreja batista de Lisboa. Assim como o nosso esqueleto sustenta o nosso corpo e a gente não cai no chão como uma geleia, é o amor que vai fazer com que essa igreja fique em pé diante dos ventos da provação desse mundo. O amor tem um benefício duplo. Ele é tanto um dissolvedor de divisão quanto um promotor de união. Uma igreja amorosa, uma igreja unida, uma igreja unida, uma igreja amorosa. Então, porque Cristo se uniu a nós e agora você é uma só carne com Ele, vocês também devem andar unidos, servindo nos dons que o Senhor deu a vocês. Quando você se tornou membro dessa igreja, você sabe, você prometeu ser um pinguim imperador amoroso e fiel. É isso que o Senhor nos chama a ser. Então vamos olhar para os 3 versículos da necessidade do amor, e Paulo vai passar pelos dons que estavam causando problema de orgulho e divisão na igreja. O primeiro eram as línguas. Versículo 1, ele diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Paulo está criando uma imagem sonora aqui. Bronze é aquele gongo barulhento, aquele círculo de metal enorme que você bate com um martelo. E o símbolo são aqueles 2 pratos que batem, fazem aquele barulho enorme. O que Paulo está dizendo, versículo 1, é que eu posso falar até a língua mais exaltada, a língua dos anjos,
Mas sem amor, o som das minhas palavras não vai edificar, ele vai derrubar as pessoas. Minhas palavras serão um barulho irritante, como o som de uma pessoa arrastando a unha, sabe? E é isso que minhas palavras serão, se eu não tiver amor. Mas quando você fala com amor, sai um hálito celestial da sua boca. É um sabor de menta dos céus, uma menta santa. Dá vontade de ficar perto, ouvindo. Refresca o coração. Quando nossas palavras são transmitidas com amor. O sotaque do amor é o sotaque da Nova Jerusalém. Mas falar a verdade sem amor. Ter razão no que eu estou dizendo, sem ter amor no que eu estou dizendo, faz as minhas palavras serem um barulho irritante, não só aos ouvidos dos homens, mas aos ouvidos de Deus. Como o bronze que sou, o símbolo que retina. Isso não é amor. O segundo dom é a profecia. Profecia, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. De novo, Paulo está exagerando, de propósito, como ele fez com a língua dos anjos. Ele fala, se eu conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ninguém conhece todos os mistérios, ninguém conhece toda a ciência. Existem bilhões de coisas que a gente não sabe, a gente não conhece. Mas Paulo cria essa situação para mostrar que ainda que eu saiba tudo o que existe para ser sabido, e ainda que a minha teologia seja perfeita, e eu tenha lido todos os livros da biblioteca do pastor Tiago, e dessa igreja, e de Lisboa, e saiba mais doutrina do que qualquer pessoa nesse mundo, e o meu conhecimento seja maior que a Via Láctea, se eu não tiver amor, o texto diz, isso não me adianta de nada, não tem nenhum valor aos olhos de Deus. Conhecimento é essencial. Nós precisamos de conhecimento da palavra e sã doutrina, sim, mas não é suficiente. Conhecimento é essencial, mas não é suficiente. A gente deve amar conhecimento que Deus dá e amar as pessoas que Deus nos dá e cria, como os bebês que a gente viu aqui, cada um de nós. Língua, profecia. Terceiro, a fé. A fé, continuação do versículo 2, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. De novo, Paulo exagera de propósito. Ainda que eu tenha uma fé tal, capaz de mudar circunstâncias impossíveis, como pegar uma montanha, tirar a montanha e mover a montanha de lugar. Ainda assim, com todo esse poder espiritual, sem amor, olha o final do versículo 2. Nada serei. Vocês percebem, povo de Deus, o que o Senhor está fazendo? Ele quer que nós usemos uma régua diferente da régua que o mundo usa para medir grandeza. Porque o mundo idolatra talentos e dons e não se importam tanto com o caráter e o coração. Para Deus é diferente. Para Deus, maturidade espiritual não é ter grandes dons. Para Deus, maturidade espiritual é ter grande amor. É isso que 1 Coríntios 13 está ensinando. Versículo 3 é ainda mais extremo, mais radical sobre a necessidade do amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Esse versículo é prova que o amor cristão, ele inclui a motivação do coração. O sacrifício mais supremo, como morrer por alguém, se ele não é feito com a motivação correta, não adiantará, final do versículo 3, de nada. Porque o amor, em sua forma mais pura e verdadeira, ele inclui o nosso ser interior. Inclui o que o nosso coração está experimentando naquele momento. Eu posso dar um exemplo?
Imagina que você chega no final do culto, terminou o culto, você chega para o pastor Tiago e você chega, pastor, eu preciso de uma carona para você me levar para casa. Você pode me levar para casa? Imagine que pastor Tiago responda assim: eu não acredito! De novo você me pedindo uma carona de novo? Não! Tá bom, eu levo você. Entra aqui no carro, tá bom, eu levo. E ele vai emburrado, cara emburrada, você tá ali no carro, mas ele vai dirigindo emburrado, não olha para você, não fala uma palavra para você, leva você até a sua casa, estaciona o carro, abre a porta, pode ir, tchau! E você sai, tá certo? Você pediu uma carona, ele levou você para a casa dele. Mas pergunta, isso é amor? Você diria que isso é amor? Bom, muito bem, esse exemplo foi ruim, eu quero voltar ao filme. Pastor Tiago nunca faria isso, nunca. Conheço, meu amigo. Vamos voltar ao filme. Pastor Tiago, eu preciso de uma carona. Você pode me levar para casa? Pastor Tiago diz, claro, tem lugar no carro, vem com a gente. E você senta ali no carro, no carona. E o pastor Tiago está dirigindo e ele está perguntando, como que você está, José? Como que estão as coisas na sua vida? Interessado pelos seus planos, e você está contando sua vida para ele está orando por você, dando conselhos para você. No coração dele, ele se sente privilegiado. Que honra eu poder dar carona para um discípulo do Senhor Jesus. Ele está feliz de poder servir você, aconselha você, ora por você. Quando você vai embora, ele deixa você na sua casa, feliz, alegre de ter dado carona para um servo de Deus. Isso é amor? Agora sim. A ação externa foi exatamente a mesma. Você saiu aqui da igreja, foi à sua casa, ele deu carona. Mas a motivação do coração foi muito diferente. Porque o amor cristão, o amor bíblico, real, na sua forma mais pura, ele inclui o que a gente está experimentando no nosso coração enquanto a gente ama. Então a pergunta para nós agora é: como que eu posso desenvolver esse tipo de amor para que eu sirva com os meus dons as necessidades da igreja? Como que eu posso experimentar mais afeições espirituais nos meus atos de amor? O segredo, não tão segredo assim, é você estar preenchido com o amor de Deus por você. Esse é o segredo, não tão segredo assim. Você está tão cheio do amor de Deus por você, você está tão seguro que Deus amou você porque Ele enviou o Filho dEle, que o Filho amou você porque Ele se entregou naquela cruz, condenado no seu lugar, que o Espírito Santo amou você, porque quando você estava morto, Ele ressuscitou você, abriu seus olhos, você viu Cristo e recebeu a Ele pela fé. Você se sente tão amado, tão preenchido, que agora você não precisa mais que as pessoas devolvam coisas para você, ou deem coisas para você, porque você já está cheio, preenchido. Você não precisa manipular as situações ou as pessoas, nem mesmo esperar que tenha amor de volta, porque você já está completo, você já está satisfeito no Senhor. Um homem satisfeito em Cristo é uma arma poderosa nas mãos de Deus para amar as pessoas na igreja, mesmo quando as pessoas são difíceis. Uma mulher satisfeita em Cristo pode amar outras mulheres, mesmo quando é difícil amar dessa maneira. Quanto mais afeições espirituais nós temos por Cristo, mais livremente a gente pode amar e servir as pessoas.
meu coração fica aquecido e eu posso ser um pinguim imperador que serve e protege as pessoas à minha volta. Amém? Existem muitas coisas excelentes nessa vida. Nada é maior do que o amor. Nada, nada. Mas o que é amar exatamente? Como é que esse amor se manifesta de forma concreta? Vamos entrar agora na qualidade do amor. Do versículo 4 ao versículo 7, Paulo passa a mostrar o amor em carne e osso, tendões e músculo, e tecido e pele. Paulo personifica o amor. No versículo 4, ele fala do amor como o amor fosse uma pessoa. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Perceba que ele fala do amor como se o amor fosse uma pessoa, como se o amor fosse capaz de ter paciência, como se o amor em si fosse capaz de se alegrar, capaz de sofrer. Eu quero agora propor uma estratégia que eu acho que vai ser espiritualmente proveitosa para nós nessa manhã. Paulo está sendo muito concreto na maneira como ele fala do amor. Então vamos ser concretos também. Vamos olhar agora para o espelho da palavra de Deus e vamos ver se cada um de nós, se a gente está refletindo a imagem do amor. O amor cristão. Eu quero animar você a fazer isso numa atitude de oração agora. Enquanto a gente lê o texto de novo, e esses testes espirituais que eu vou propor, você está orando, Senhor, me ajuda a crescer em amor. Então, eu quero propor 3 testes aqui, tá certo? Vamos pegar essa lista de qualidade do amor e aplicar ao nosso coração. Primeiro teste é uma aplicação personalizada para o bem coletivo da igreja. Cada um de nós vamos substituir a palavra amor pelo nosso nome, certo? E ver se encaixa. Um professor meu do seminário fez isso, eu vi ele fazendo isso uma vez e me pareceu muito útil. Então, troca a palavra amor pelo seu nome e vê se encaixa. Vamos fazer o teste, vou fazer comigo também. Versículo 4. O Alex é paciente. O Alex é benigno. O David, o Tiago. Eu tenho um pavio longo. Eu sou uma pessoa serena ou eu sou uma pessoa severa? Maridos, esposas, vocês têm sido pacientes em casa, um com o outro? Pais, mães, vocês têm sido pacientes com seus filhos? Jovens, vocês têm sido pacientes com seus pais? Crianças, adolescentes, jovens, vocês têm sido pacientes uns com os outros, porque o amor é paciente. É um povo de Deus. Sejam pinguins pacientes uns com os outros, se aquecendo no amor de Cristo. Vamos continuar o teste. Versículo 4, você coloca o seu nome. O Alex não arde em ciúmes, ele não inveja, ele não se ufana, não se ensoberbece, ele não é orgulhoso. É a pergunta. Eu tenho experimentado pelo menos alguma dose de humildade. Eu me alegro com os dons dos outros. Eu faço dessa igreja um ambiente de cooperação e não competição. Essa é a pergunta. Eu quero promover o amor. 5, versículo 5. Usa o seu nome. O Alex ele não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. O Alex não se irrita. O Alex não se ressente do mal. Ou o meu ego é como um órgão inflamado, que alguém só encosta e
toca e já dói, eu fico facilmente ofendido com as pessoas. Ou o amor cobre uma multidão de pecados e eu sou uma pessoa difícil de ficar ofendida. Deus prometeu se esquecer dos meus pecados. Eu pratico esse esquecimento espiritual com os pinguins pecadores à minha volta, ou eu estou me ressentindo do mal, amargurado. Não. Alguém já disse, amargura, ressentimento, é como você beber um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não, a gente quer arrancar as raízes de amargura e sermos pinguins perdoadores. O Senhor nos ajude a ter unidade, amor entre o povo dele. Versículo 6. Usa o seu nome. O Alex não se alegra com a injustiça, com o pecado, mas regozija-se com a verdade. É isso que acontece? O Alex tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu tenho essa atitude natural em relação às outras pessoas. O pastor Jeremiah Burroughs disse que se existem 10 interpretações possíveis para um determinado evento, 9 interpretações ruins e negativas, uma interpretação boa sobre aquilo que aconteceu. O amor escolhe a boa. O amor escolhe a boa. Por exemplo, você passou por alguém, você olhou para cumprimentar aquela pessoa e aquela pessoa olhou para o chão, não olhou para você. Agora, você pode interpretar de muitas maneiras, tá certo? Eu quero animar todos nós. Vamos interpretar de uma forma positiva. Pode ser que ela estava distraída. Eu não sei se vocês usam essa expressão aqui em Portugal, mas pode ser que ela estava pensando na morte da bezerra. Falam assim aqui também? Pode ser, estava só distraída, não é que ela está brava com você, não. 10 interpretações possíveis, 9 negativas e uma positiva. O amor interpreta com amor. Pega a positiva e cria paz e unidade na igreja. O Espírito Santo, ele está usando a palavra de Deus para nos deixar mais próximos do Filho de Deus, para a glória de Deus. E esses testes de 1 Coríntios 13 criam amor no nosso coração e entre nós, o povo de Deus. Segundo teste. Tudo bem, agora vamos para o segundo teste. Eu vou deixar o segundo teste para dever de casa, certo? Eu vou deixar para dever de casa. Eu vou falar para você o teste. Depois, se você me encontrar essa semana e você quiser, você pode vir contar para mim como foi. O segundo teste é o seguinte, ele exige uma dose extra de coragem. Você tem que escolher a pessoa que melhor conhece você, a pessoa que você tem intimidade, que você sabe que ama você, certo? Se você é casado, deve ser o seu marido, sua esposa, um amigo bem próximo para vocês solteiros, ou seus pais, vocês que estão em casa ainda. Pega essa pessoa bem próxima de você, aí você pega uma Bíblia, certo? Abre em 1 Coríntios 13, você coloca nas mãos dela e você fala alguma coisa assim. Por favor, você pode me ajudar a crescer em amor, de acordo com a palavra de Deus? Olha esses testes, olha 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, e me ajuda, me fala como que eu posso crescer em amor. Exige uma dose de coragem, humildade para fazer esse teste. Conheço pessoas que fizeram. Pode parecer difícil, mas pode ser um tempo abençoador. Essa hora, esse momento, não é um momento de você falar muito. Você talvez possa pegar um papel e você anota. Deixa a pessoa ajudar você. Não é para se defender, não é a hora de se defender. Anota, porque você quer crescer. Nossa preocupação maior não é a reputação com as pessoas, não é crescer na graça. Eu quero amar mais as pessoas. Esse é um segundo teste, difícil, mas abençoado. Mas eu quero dizer para vocês também que Deus,
Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse teste é um passo de humildade. Deus está dizendo, eu dou graça para você. Você faz esse teste, eu vou dar graça para você crescer em amor. Combinado? Dever de casa. Depois vocês me falam como foi esse exercício. Terceiro teste, agora o terceiro e último teste que eu quero propor para vocês, todas as vezes que eu faço esse teste, sempre funciona, sempre. Eu já fiz em alguns lugares e toda vez esse teste funciona perfeitamente. Vamos trocar a palavra amor pela palavra Jesus e vamos ver se o texto encaixa. Versículo 4. Jesus é paciente. É benigno. Jesus não arde em ciúmes. Jesus não se ufana e não se ensoberbece. Ele é muito humilde. Jesus não se conduz de forma inconveniente, nunca. Jesus não procura os seus interesses. Por isso que ele morreu naquela cruz. Jesus não se exaspera, nunca. Ele está sempre me perdoando os mesmos pecados. Eu peço perdão de novo, ele me perdoa de novo. Jesus não se ressente do mal. Não, Jesus não se ressente da minha multidão de pecados. 6, versículo 6. Jesus não se alegra com a injustiça, porque ele é santo, mas ele se regozija com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque o amor em carne e osso, e tendões e músculo, é Jesus, é Ele. Se a gente quer saber o que é amor, basta a gente olhar para Cristo. Deus personificou amor na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Então, povo de Deus, continuem se amando. Que as pessoas possam chegar nessa igreja, elas vejam o amor que vocês têm uns pelos outros e elas possam perceber o que Jesus disse que ia acontecer. Ele falou, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, vocês se amem como Jesus ama vocês. Amém? Necessidade do amor, qualidade do amor. Vamos terminar agora com a eternidade do amor. A partir do versículo 8. O ponto principal aqui desse último trecho, sobre a eternidade do amor, é mostrar que o amor é mais excelente do que os dons, porque os dons são temporários, mas o amor é eterno. Então, um dia os dons vão desaparecer, mas o amor vai durar para sempre. Essa é a primeira afirmação. O amor vai durar para sempre. Olha o versículo 8. O amor jamais acaba. O amor cristão é, por natureza, imortal. Tão imortal quanto Deus. O amor que Deus acende em nosso coração é uma chama que vai queimar por toda a eternidade. O amor jamais apaga. E o que ele vai fazer agora? Paulo vai usar várias comparações e ilustrações para mostrar como que o amor é mais excelente do que qualquer dom espiritual. Primeiro, ele começa com comparações. Os dons, diferente do amor, são mortais. Eles vão apagar, sim, eles vão acabar. No versículo 8 ele fala que o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então Paulo está citando os 3 dons que estavam causando conflito na igreja. Profecia, línguas e ciência, ou conhecimento, o dom do ensino. Paulo está ajudando a igreja, nós olharmos para os dons com a perspectiva correta. Eles são úteis nessa vida, mas na próxima vida, quando Jesus voltar, eles vão desaparecer. Os dons vão desaparecer. Os dons vão ter o mesmo destino que a morte. A mesma palavra, em 1 Coríntios 15, um pouco mais para frente, Paulo falou que o último inimigo a ser destruído, é a mesma palavra, destruído é a morte. Então os dons vão ser terminados, abolidos, exterminados, extintos. Agora ele explica por que os dons vão ser extintos. Por que eles vão desaparecer? É o versículo 9, ele explica. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia
é incompleta, os dons são incompletos, versículo 10. Mas quando vier o que é completo, quando Cristo voltar, então o que é incompleto, que são os dons, vão ser o quê? O que vai acontecer? Vão ser aniquilados. Então Paulo está comparando duas eras da história. O mundo como existe hoje, com todas as limitações e pecado, e o mundo futuro, quando Cristo voltar. Ele está comparando dois mundos. O versículo 10, ele fala quando vier o que é completo. Ele está se referindo à volta de Cristo. A gente sabe disso, porque no versículo 12 ele fala desse conhecimento completo como ver Cristo, face a face. Então o argumento de Paulo é: coisas incompletas deixam de ter utilidade quando o que é completo aparece. Tá certo? Esse é o princípio. Então, se está tudo escuro, faltou energia, lanternas e velas têm utilidade, elas têm utilidade. Mas quando chega o sol, acabou. Lanternas e velas são temporários, porque agora chegou a luz. O amor, diferente dos dons, nunca apaga. O amor é como a alma humana. O amor é como o Espírito de Deus. Ele vai existir para sempre. Então, essa é a comparação que Paulo está fazendo. Agora, ele vai entrar nas ilustrações. O versículo 11, a primeira ilustração que ele faz é da infância. Ele vai comparar os dons com amor e vai usar a infância para ilustrar. Versículo 11, ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Terminou o culto, tá certo? Tem aquela questão da carona com o pastor Tiago, certo? Mas também outras coisas podem acontecer. Imagina que crianças pequenas aqui, 2, 3 anos, elas pegam o seu carrinho, sabe, um carrinho pequenininho de corrida assim, elas se sentam aqui no chão e elas começam a brincar. Essas crianças pequenas começam a brincar de carrinho. E fazendo uma corrida imaginária na cabeça delas, sentadas aqui brincando. Ótimo, apropriado, saudável. Elas são crianças. Elas pensam como meninos, sentem como meninos, falam como meninos. Agora, o que você ia pensar se terminou o culto e eu sentasse aqui no chão com o pastor Tiago, pastor Celestino, certo? E a gente brincasse também de carrinho, nós três aqui. Passou, essa época ficou para trás. Nós não somos mais meninos, a menos que você esteja brincando com seus filhos. É isso que Paulo está dizendo. Agora não é mais normal. Tudo tem sua função na história, tem o seu papel na história. Mas agora nós desistimos dessas coisas, elas ficaram para trás. O ponto de comparação de Paulo aqui é que os dons têm duração limitada. O amor tem duração ilimitada. Ele nunca vai terminar. Por isso que ele é maior do que os dons. Os dons vão durar 80 anos nesse mundo temporário. O amor vai durar 80 bilhões de eras, num mundo que nunca vai terminar. Não dá para comparar dons com amor. Segunda ilustração, de um espelho. Agora, Paulo repete o contraste entre esse mundo agora e o mundo novo. Ele diz, versículo 12, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois, a comparação, depois conhecerei como também sou conhecido. Então, ele usa o espelho para mostrar como que a gente vê agora o Senhor de forma indireta. A gente está vendo o Senhor de forma indireta, essa ideia dele aqui. É a diferença entre você está vendo a sua família numa foto no celular, ou você está com a sua família na sua casa, na mesa de jantar. É a diferença entre você falar com seus filhos, sua esposa, marido,
por vídeo, no celular, ou você está sentada no sofá ou no banco da igreja, tendo acesso direto. É isso que Paulo está ilustrando. Os nossos olhos nessa era, a gente vê o Senhor indiretamente, parcialmente, de forma incompleta. O seu conhecimento sobre Cristo, ele é verdadeiro, é um conhecimento verdadeiro, mas ele é incompleto. Você está vendo o Cristo verdadeiro, mas por causa do pecado na minha mente, no meu coração, por enquanto, meu conhecimento dele é incompleto, mas vai chegar o dia em que você vai ver o Senhor não mais de forma obscura. Ouça isso, povo de Deus, ouça isso. O seu conhecimento incompleto, ele vai ser aniquilado. Assim como o seu pecado foi aniquilado na cruz. E num piscar de olhos, quando nós morrermos, ou quando ele voltar, o espelho vai desaparecer e a gente vai ver o Senhor face a face. É isso que 1 Coríntios 13 está dizendo. E você vai conhecer o Senhor. Olha o que está escrito, como o Senhor conhece você, é o que está escrito, conhecimento completo do seu Salvador. Você vai conhecer Jesus com toda a capacidade que uma criatura finita pode conhecer o seu Deus, um ser infinito. A sua capacidade de entender quem Deus é, de entender o que Cristo fez naquela cruz por você, ela vai ser transportada a um nível tal, com uma clareza e uma força tal, que vai levar você a se prostrar de gratidão e louvor, num estado de maravilhamento sem fim, que nunca vai acabar. A sua capacidade de experimentar a doçura da comunhão com Cristo. Sabe quando você está lendo a palavra e orando e dá vontade de ser arrebatado? Isso vai acontecer de uma forma. Essa sua capacidade de experimentar a doçura da comunhão, ela vai ser tão alargada, tão expandida, que você vai viver num estado de deleite que só um corpo glorificado pode experimentar sem explodir. Vai acontecer, é o que o Senhor está prometendo. Essa visão de Cristo tende a ser feito no seu coração. Cristo vai ser tão adorável, tão desejável, que o pecado vai perder completamente qualquer interesse para você. O pecado vai ser aniquilado, destruído para sempre. A única coisa que você vai ter capacidade de fazer vai ser amar o seu Salvador e amar uns aos outros. Falta pouco, mas é o que vai acontecer em breve. Jesus conquistou milhões e milhões de benefícios para nós na cruz, não é verdade? Milhões de benefícios. Se todos fossem escritos, os livros não caberiam nem nesse mundo. Muito bem. O maior benefício de todos, o maior benefício que Jesus conquistou quando ele morreu naquela cruz, está aqui em 1 Coríntios 13, no versículo 12. Depois veremos face a face. Esse é o maior benefício de todos do Evangelho. É a coroa de todos os presentes. Quero dizer para vocês, povo de Deus, na primeira Igreja Batista de Lisboa, pensar nessa coroa, que em breve você vai ver o seu Salvador face a face. Tem força, esse pensamento, ele tem força suficiente para levantar você do chão durante a provação e fazer você continuar caminhando na corrida da fé. Essa verdade, essa promessa, ela tem um poder tal no nosso coração durante a provação, que é como se um sopro de esperança batesse no rosto da sua alma e dá vontade de você continuar, para que aconteça isso e você veja o seu Senhor face a face. O sofrimento é real. O sofrimento que você passa nessa vida é real. Mas a glória do próximo mundo é mais real.
e eterna. Para terminar, versículo 13. Ele vai dizer que o amor é maior até do que a fé e a esperança. Dons essenciais para a nossa salvação. Ninguém é salvo sem fé e sem esperança. Ninguém. Aí o Paulo está dizendo, tá, tudo bem, o amor é maior. Maior que a fé e maior que a esperança. Como assim? 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a fé e a esperança, eles também vão permanecer. Elas vão permanecer junto com o amor, para sempre. Ele permanece. Os dons não vão permanecer. Dons vão acabar, aniquilados, para sempre. Mas fé, esperança e amor vão durar para sempre, vão permanecer. Mas como que a fé e a esperança vão permanecer? Em um sentido, a sua fé vai ser consumada. Porque você vai finalmente ver o seu Senhor face a face, sim. Mas em outro sentido, a sua fé vai permanecer, porque você vai continuar confiando no seu Senhor. Então, nesse sentido, a fé continua, é isso que Paulo está dizendo. A sua esperança, em um sentido, ela vai ser consumada, certo? Porque você vai ver o Senhor, mas a sua esperança não vai ser aniquilada como os dons. Por quê? Porque você vai continuar, por toda a eternidade, esperando no Senhor com uma expectativa santa de ver mais e mais da glória dEle. Então, a fé e a esperança, elas vão permanecer, vão continuar. Então, o contraste aqui no versículo 13 é entre dons desaparecendo e fé, esperança e amor permanecendo por toda a eternidade. Agora, ele fala que entre esses três o amor é maior. Por que o amor é maior? Olha para a sua Bíblia e vê qual que é a razão que Paulo dá para o amor ser maior do que a fé e a esperança. Paulo não explica. Ele não explica. Paulo subentende que a gente entende. Por que o amor é maior? Ele não explica. Eu quero dar aqui a minha tentativa de explicação, como alguns já fizeram ao longo da história. O amor é maior porque a fé e a esperança são meios para que você experimente o amor, que é o destino final, que é a comunhão com o Senhor. Por isso, porque a fé e a esperança são meios, mas o destino final é o amor, é ter comunhão com Cristo. Tanto a fé quanto a esperança, elas expressam confiança em alguém. Certo? Fé é confiança no presente, esperança é confiança no futuro. Mas a confiança em si não é a minha experiência final. O amor é a experiência final. Um exemplo, eu quero que a minha esposa confie em mim. Eu quero que exista confiança entre Alex e Patrícia. Eu quero. Por quê? Por que eu quero que a minha esposa confie em mim? Porque confiança é um instrumento, um meio necessário para que o amor flua. Sem confiança num relacionamento, o amor é represado, ele é bloqueado. A esperança e a fé, a confiança é o que abre as portas da represa para que o amor flua de um lado para o outro. A fé e a esperança são estradas, mas o destino final é o amor. Esse é o ponto de Paulo. Experimentar o amor de Deus através de Cristo é o propósito maior da morte dele na cruz e da nossa existência. E saber que eu vou experimentar esse amor por causa da morte dele, ter certeza, esse é meu futuro, é meu destino, selado com o sangue dele. Se eu tenho certeza, convicção disso, isso me liberta. Eu experimento uma liberdade, porque agora eu posso amar as pessoas, porque eu já estou preenchido, eu já sei o que vai acontecer comigo, eu não estou com medo de
qualquer coisa que eu faça aqui, eu não estou me arriscando o futuro, porque ele já é certo. Eu não preciso ter medo, eu sei que eu vou ver o Rei face a face, em toda a sua beleza e glória. A primeira igreja batista de Lisboa, sozinhos nós vamos congelar, mas unidos pelo calor da palavra de Deus, um aquece o outro, a gente passa pela provação do inverno na Babilônia e a gente chega no verão eterno da glória da Nova Jerusalém, que é a convicção de que você vai ver o seu Rei face a face, faça de você um pinguim fiel, amoroso, com o coração aquecido, para usar os seus dons de uma maneira que o Senhor é glorificado e as pessoas são abençoadas. Amém? Vamos orar? Senhor, a gente quer louvar o Senhor pela Tua palavra, louvar o Senhor pelos dons que o Senhor distribuiu para essa igreja. Nós queremos pedir que o Espírito Santo continue agindo no meio deles, que eles possam receber os ventos das provações, uns pelos outros, protegendo uns aos outros, sofrendo uns com os outros, encorajando uns aos outros, Senhor. Que nós possamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Em nome de Jesus. Amém.